Todo mundo quer a fórmula mágica, né? Quer saber sobre tudo e nunca mais errar. Ser perfeita. Só que na real, isso não existe. Mas hoje eu trago 27 conselhos que eu gostaria de ter escutado antes dos meus 27 anos. Não são conselhos sobre ser a mulher mais perfeita do mundo, a hiperprodutiva, de forma até inalcançável. São coisas que eu fui entendendo enquanto eu fui amadurecendo, quebrava expectativas, entendia muito mais sobre a vida, as pessoas e principalmente sobre mim mesma. Algumas dessas coisas eu aprendi da forma mais bonita, outras, no entanto, da mais dolorosa. Mas todas elas me ajudaram muito a me tornar uma mulher muito mais feliz. Então, talvez esse episódio te encontre exatamente no momento que você precisava ouvir alguma dessas coisas. Olá! Bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dono de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre 27 conselhos que eu gostaria de ter escutado antes dos meus 27 anos. O primeiro deles é sobre perdoar. Sim, perdoar. Meu gato tá aqui batendo em mim. Calma, acabei de começar o episódio. Por favor, obrigada. E por que que eu falo que pra mim foi algo que eu aprendi ao longo da vida e por que que é o primeiro conselho que eu vou dar pra vocês que eu gostaria de ter escutado antes? Porque o perdão, ele é muito importante para que a gente consiga seguir em frente na nossa vida. Se a gente tiver muita dor, muito ressentimento, não só sobre o outro, mas também com a gente mesmo, com o nosso processo de vida, a gente não consegue ir além das nossas dores, né? Algo que eu venho falando muito sobre nos outros episódios. Então, a importância de você perdoar tanto você mesmo pelas versões que você foi, que você não tinha consciência, que você agiu da melhor forma que você poderia ter agido, e que hoje você olha e fala: nossa, meu Deus, eu nunca mais agiria assim. Meu Deus, como eu me desrespeitei, como eu me tratei mal, como eu deixei isso acontecer na minha vida, ou por que que eu ainda repito esse ciclo, sabe? Então, é importante a gente se perdoar. Se perdoar e não fazer novamente, né? Eu sei que tem vários momentos que eu sinto que repete algumas coisas pra amadurecer, porque são necessárias, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente deixa acontecer, sabe? A gente se deixa chegar no momento até que a gente fala: ah, não, chega, sabe? Então a gente poderia chegar ao nosso limite, acho que um pouco mais cedo, em questão de ser mais adulta mesmo. Mas por que que eu tô falando perdoar? Porque é necessário o perdão. E também para com as outras pessoas. Porque eu sinto que se você fica com o sentimento de, ah, alguma pessoa me fez mal, alguma pessoa me feriu, então eu não consigo deixá-la ir. Quando você guarda sentimentos, dores, outras pessoas dentro de você, você acaba vivendo sempre um ciclo muito ruim. Porque você vive em passado, você vive do que poderia ter sido. Você vive muito nesse lugar de que você precisa alimentar tudo isso. E isso gera muita energia, isso gasta muita energia, na verdade não gera, né? Porque acaba que a sua energia é sugada para lugares e situações que nem sequer existem mais. Então, o perdão se faz muito necessário para que vocês consigam gastar o seu tempo, consigam cuidar mais da vida de vocês com mais saúde mental e física mesmo. Porque quando você foca sua mente, o seu corpo, para aquilo que te faz bem de verdade, você precisa se libertar. Então, o perdão nada mais é que uma grande liberação. Liberação de você, dos outros, da vida, para que você consiga ir para mais da vida, para outros novos capítulos, outras novas novidades, novas novidades. O pleonasmo. Essa sensação acontece através do perdão. Então, realmente perdoe de verdade. A gente não perdoa o outro só pelo outro, a gente também perdoa pra gente. E isso é muito importante. O segundo conselho é sobre autoconfiança. Vocês precisam sentir seguros dentro de vocês, dentro da própria cabeça, seguindo as próprias ideias, vivendo a própria vida, gostando de ser quem se é. Porque se vocês tiverem medo ou realmente essa insegurança, né, que eu acredito que a autoconfiança seria o contrário à insegurança. Então, o fato de vocês se sentirem inseguros faz com que vocês não vivam a vida de vocês. E nada tão sério quanto deveria. Por exemplo, a opinião de um outro, ou realmente aquilo que você quer expor pro mundo viver. Enfim, qualquer coisa que você queira fazer, faça com autoconfiança no que você tá fazendo. Comece a criar as coisas, comece a vivenciá-las, comece a fazer o seu melhor trabalho, comece a fazer as coisas que você quer fazer, ser quem você quer ser, agir como você quer agir, vestir como você quer vestir, falar como você quer falar, sem essa questão de ligar tanto com o que acontece depois. Você precisa literalmente se bancar no mundo. Fala assim: ah, essa aqui sou eu. E eu sou assim mesmo, entendeu?
e eu gosto de mim, eu existo em mim. Então, essa autoconfiança é necessária e ela se faz através de autoconhecimento. Episódio anterior que eu gravei pra vocês, se vocês quiserem entender mais sobre autoconhecimento. Mas além do autoconhecimento, a autoconfiança é algo que você também descobre ao longo da vida mesmo. E é importante que você a recupere em algum momento, porque quando a gente é menor, a gente não tem essa. A gente vai e explora e, sabe, é criança e tem uma energia de presenciar e experienciar o mundo de uma forma muito mais livre, muito mais leve. Então, a autoconfiança, ela não traz só a segurança, ela também traz a leveza de você estar feliz sendo você com as próprias escolhas. E isso é essencial. Terceiro conselho é aprenda a se comunicar com clareza. A clareza é muito importante em várias áreas da vida, mas a comunicação através da clareza, né? Então, você se comunicar de uma forma clara vai te abrir muita coisa na vida, no sentido assim, tanto pessoal quanto você consegue expressar os seus sentimentos, os seus limites, de forma a ter responsabilidade afetiva e ao mesmo tempo ter amor próprio. Então, você consegue lidar melhor com o mundo, conseguir expressar as próprias ideias, conseguir conversar com as pessoas de uma forma mais clara mesmo. Isso é muito importante no dia a dia. E uma comunicação clara não é só importante no pessoal, é também no networking, né? O fato de você trabalhar com as pessoas precisam entender o que você tá falando. Muitas vezes aquilo que a gente passa na nossa cabeça, aquilo que a gente tá pensando, pra virar algo comunicável, precisa ter a clareza. Na verdade, todas as vezes. Porque senão, se a gente não consegue entender o que a gente tá pensando, formular uma frase com clareza, a gente não consegue processar a informação para um outro. Então, fica difícil das coisas que a gente quer experienciar através das nossas próprias palavras saírem para um outro entender. Então, a clareza se faz muito necessária. Além do networking, também os relacionamentos. Se você não tiver uma comunicação clara, possivelmente você vai ter poucos relacionamentos saudáveis. Porque a comunicação clara é que você consegue a qualquer momento falar: olha, eu me senti assim através desse momento com a nossa relação. É possível conversar, entendeu? É possível também expressar quando você tá bem com aquela pessoa, você consegue demonstrar mais o seu amor também. Porque eu sinto que às vezes a gente fala muito sobre a comunicação clara pra gente ter momentos de conversas necessárias, né? Com parceiro, com amigas. Mas não necessariamente só nisso. É também pra gente conseguir expressar quando a gente tá amando aquela pessoa. Claro que cada um tem a sua linguagem de amor, né? Que falam que existem 5 universais. A questão é que a gente precisa ter clareza pra gente poder se expressar no mundo, pra gente entender um outro também. Quando a gente tem essa clareza de se comunicar, o outro também consegue aprender com a gente a se comunicar com a gente. Tudo isso é muito importante. Tenham clareza ao se comunicar. Aprendam a fazer isso. Não sintam vergonha ou medo de tá gaguejando na primeira vez, não saber como falar, ter medo de falar, às vezes em público ou, enfim, até com a própria câmera, por exemplo. Aprendam a ter clareza sobre aquilo que vocês querem transmitir. E com certeza vocês vão estar dando um boom na vida de vocês. Quarto conselho: cuide da sua imagem. Quando eu falo isso, eu não falo de uma forma superficial, tá? Mas talvez um pouco, porque assim, eu sinto que o que importa mesmo é a sua presença, aquilo que você emana, aquilo que você transmite através da sua sabedoria, algo que vai muito além da aparência. Mas é claro que a gente não pode ser ingênua e negar que as pessoas, à primeira vista, vão olhar a sua aparência, vão olhar a sua imagem, né? Aquilo que você está transmitindo. Claro que a imagem, a autoimagem, o autoconceito vai muito além da estética, vai muito além da imagem física, né? Porque eu mesma não sou o meu corpo, não sou a minha imagem aqui, eu sou a minha essência. Mas é importante que vocês cuidem, né? Que a gente cuide da nossa própria imagem. Por quê? Porque, como eu falei, a sociedade vai ter a primeira impressão dela através da imagem. Então, tome cuidado, mas por você. Porque quando a gente se sente mal com a gente mesmo, geralmente a gente tem essa tendência a deixar de fazer coisas que a gente gosta. Mas por que eu tô falando disso? Porque eu começo a perceber que eu acabo me cuidando menos, ou seja, eu paro de fazer tanta maquiagem, que eu gosto muito de maquiagem, por exemplo. Eu paro de me importar com o look que eu vou usar no dia, coisa que eu gosto muito, eu adoro me vestir através da moda, através de roupas. Então, você para um pouco de ser você, de cuidar mais de você, da presença que você tem no mundo, e isso atrapalha muito essa autoimagem. Não só para o mundo, mas para você mesmo, porque tudo começa através da gente. Agora, quando a gente cuida da nossa imagem, quando a gente cuida da gente, quando a gente gosta de vestir uma roupa bonita, quando a gente coloca um batom, entende que são pequenas coisas no seu dia a dia que acabam transformando totalmente a sua autoimagem, e você tem mais confiança, né?
mais felicidade, mais prazer de olhar você mesmo. Então, com certeza o outro vai ter uma outra autoimagem sua através de você mesmo. Então, o quanto você se cuida no dia a dia, ou na verdade se carrega. E eu não tô falando necessariamente que você tem que, por exemplo, ai, sempre tem a unha arrumada. Eu mesmo caguei toda a minha unha, tô sem unha, mas eu gosto de unhas e vou colocar unhas. Mas o que eu quero dizer é muito mais do que esse padrão estético, é sobre como você se cuida internamente também. Às vezes você não é a pessoa de passar 300 maquiagens, de um look extravagante ou alguma coisa do tipo, mas você sabe o que você faz pra você tá na sua melhor autoimagem, que você fala, nossa, olha, isso aqui é a melhor versão de mim agora. Comecem a agir e a se portar como tal, sobre vocês mesmos. Porque é muito mais do que estética. É muito mais do que você parecer alguma coisa para um outro. É você ter presença sobre si mesmo. Quinto conselho: nunca cultive pensamentos e palavras negativas sobre si mesmo. É exatamente isso que você tá ouvindo, tá? E isso eu já presenciei várias vezes na minha vida, de diversas pessoas. Eu também tinha tendência a fazer algumas vezes isso comigo, mas menos. Que é, por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa e de repente, nossa, fiz uma coisa errada que eu não gostei de mim, que eu não gostei do que eu fiz. Ai, que burra. Ai, que horrorosa. Ai, meu Deus, não sabe fazer nada direito. Ai, bestinha. Gente, isso não existe. Entende que você não falaria assim com uma amiga? Não falaria assim com uma filha? Não falaria assim com uma irmã? Não falaria assim com uma mãe? Não falaria assim com ninguém na rua? Então, por que você vai falar assim com você mesmo? Tipo, às vezes eu não entendo o ser humano. Eu não entendo por que que a gente trata a gente, às vezes, dessa maneira. Eu acho que a mente tem algum mecanismo dentro dela que faz a gente querer brigar com a gente mesmo. Colocar a gente em lugares que a gente não quer ficar. Então a gente tem que ter essa prática de perceber e não automatizar e também não ir para esse lado automático da vida, porque eu sinto que o automatismo da vida faz a gente pensar de forma negativa sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas e também sobre principalmente a gente mesmo. Então pare de cultivar. Não tô falando que isso vai deixar de existir na sua vida. Às vezes você vai ter um pensamento, por exemplo, eu não me sinto o suficiente. Tô me sentindo, nossa, horrível hoje. Não fiz nada, não presto pra nada. Mas você vai alimentar isso, sendo que você sabe que você não é essa pessoa. Você sabe que você é suficiente, você sabe que você é capaz. Você sabe. Entende que racionalmente a gente sabe que a gente não deveria se tratar assim? Parem de cultivar pensamentos e palavras negativas sobre si mesmo. Sempre coloque você numa mentalidade positiva. Não, eu sou capaz, eu consigo, eu dou conta, eu vou mais uma vez. Principalmente tenham gentileza com vocês mesmos. Porque se vocês tiverem uma boa relação com vocês mesmos, vocês vão progredir muito mais na vida e muito mais rápido. Sexto conselho: não perca seu brilho por perdas e fracassos. Disso daí eu sou gabaritada pra falar pra vocês. Eu sinto que várias vezes eu falhei diante da vida. Eu sinto que várias vezes eu já perdi coisas na vida, sejam pessoas, situações, oportunidades ou coisas que eu achei que realmente eu me coloquei nessa posição de perder. Hoje em dia eu vejo que eu não perdi nada, que tudo foi aprendizado, que todas as pessoas que passaram são pessoas que tiveram que vir e que sair da minha vida, assim como eu na vida delas. Só que eu entendo esse sentimento de perda, né? Então, quando a gente tá passando por esse momento na nossa vida, que pode durar anos, podem durar várias fases de vida que uma encadeia no outro, né? Esse padrão de sentimento ruim, você pode sim ter a sensação de perder o seu brilho. Essa sensação de que você tá, às vezes, no fundo do poço, que você tá se sentindo mal, que você tá infeliz com a própria vida, porque você não tá conseguindo ver o lado bom dela. Por conta das perdas, por causa dos fracassos, pode ser também na área de relacionamentos, pode ser na área profissional, pode ser em qualquer área da sua vida, gente. Todo momento que a gente se sente um pouco perdendo na vida, a gente tende a perder um pouco do nosso brilho. E é por isso que eu venho dizer pra vocês, o conselho é: não perca o brilho de vocês por conta disso, porque fracassos faz parte da vida, faz parte da trajetória da vida. O ruim mesmo é você nunca tentar sair do lugar. O ruim mesmo é você sempre estar reclamando todo ano dos mesmos problemas, entende? A vida sempre vai ter problema. Sempre vai ter essas coisas que acontecem na vida, seja no relacionamento, seja na área profissional, no financeiro. Entenda que se você ficar sempre perdendo a sua energia, o seu brilho, por conta das coisas que acontecem na vida, você nunca vai se resgatar. Nunca vai chegar no momento que você vai falar: não importa o que aconteça, I'm the star bitch, entendeu? Você tem que se colocar nesse lugar. Senão a emoção vai te pegar, garota, vai te pegar, mulher. E aí, minha filha, aí não tem o que fazer. Aí você vai ficar a vida inteira, anos da sua vida, triste, paralisada. Não sei em que lugar você poderia estar, porque olha, eu vou te falar que os lugares são tão fundos que na hora que você fala, é mais fundo que isso não dá. Sempre dá. E é por isso que você não pode se colocar no fundo do poço. Pode ser que aconteça ao longo da vida? Pode ser que aconteça. Não vai ser nenhum problema você estar lá.
A vida não é pra ser linear. A vida não é pra ser sempre incrível. Só que é pra você se tornar incrível independente do que a vida te jogar. Porque você já é incrível, na verdade. Você vai se tornar mais incrível porque você vai dar a volta por cima. É literalmente isso que é não perder o brilho. Independente do que te aconteça, você vai estar brilhando. Sétimo conselho: aprenda a ser feliz sem depender de nada. Realmente, esse conselho, eu falo que é algo que eu tô aprendendo ao longo da minha vida. Não são todos os conselhos que eu fui entendendo ao longo da vida que eu vou dizer pra vocês que eu já domino totalmente eles e que hoje é algo super natural. Mas hoje eu vejo que eu não dependo de outras pessoas, de situações, de coisas pra me sentir feliz. Claro que sobre felicidade a gente tem como ir pra várias vertentes. Podemos dizer que a felicidade é uma coisa efêmera e não necessariamente algo construído, mas eu acredito que pode ser muito intencional a felicidade. Ela pode e deve morar nas coisas pequenas da vida. Na verdade, não coisas necessariamente, mas na sua forma de lidar com a vida. Então, por isso que a sua felicidade, na verdade, só depende de você e não depende de nada externo a você. Então, por isso, esse conselho: não dependa de nada, não dependa de um parceiro, não dependa de um trabalho, não dependa de dinheiro, não dependa de roupa, não dependa de nada para que você se sinta feliz com você mesmo. Dependa de você mesmo, de você se sentir plena, capaz de viver sua vida feliz por existir, muito mais do que as outras coisas. Porque se você depender de coisas externas a você para se sentir feliz, no momento em que elas não estiverem tão de acordo com o seu ideal, você desmorona, e não é assim que a gente tem que viver a nossa vida. Oitavo conselho: perceba atitudes ao invés de discursos. Ah, meu bem, de boas intenções, o inferno tá cheio. Muitas pessoas, e não só pessoas, como de fato situações na sua vida, podem vir com um belo discurso de não, porque eu sou uma pessoa madura, não, porque isso é muito bom pra sua vida, não, porque o que eu tô falando é porque eu quero o melhor pra você. Às vezes não. Às vezes elas só estão te manipulando, às vezes elas só estão te usando, às vezes elas estão dizendo que gostam muito de você, mas na verdade elas gostam mais delas mesmas e como elas se sentem quando elas estão com você. Então não achem que as pessoas e as circunstâncias da vida só vêm pra te agregar. Algumas delas vêm pra realmente te sugar. Você sabe vampiros energéticos? Ah, então toma cuidado com essas pessoas, porque senão você vai acabar deixando que pessoas e situações da sua vida tirem você de você mesmo, tirem você do centro da sua vida, porque simplesmente elas têm um discurso bonito. Mas a atitude que é bom nada, né? Aquele seu ex, né, que você fica indo e voltando com ele, e ele fica: não, porque dessa vez eu vou mudar, porque dessa vez eu vou ser o homem da sua vida. Não vai, meu querido. Não vai. Eu nem quero que você seja. Olha que beleza. Eu nem preciso que você seja. Nem sai voodoo. Se vocês sempre forem acreditar em discursos, eu não falo que vocês devem não acreditar em nada do que as pessoas falam. Eu sempre dou o benefício da dúvida. Mas quando as pessoas forem sacanas com vocês, quando as situações parecerem injustas, acreditem. Acreditem naquela pessoa. Se a pessoa mostrar que ela é ridícula, acredita que ela é ridícula. Porque quando você deixa ir além disso, você pode acabar literalmente só provando mais daquele ciclo, daquele padrão de coisas que você não merece. Então, percebam atitudes. Beleza? Next. O nono conselho é que a vida exige movimento. Ou seja, nada vai mudar se você não mudar. Nada de fato vai se movimentar na sua vida, ser diferente, se você não se movimentar para esse diferente. E possivelmente significa fazer coisas diferentes. Não necessariamente coisas totalmente diferentes, mas coisas estrategicamente diferentes. Aí você vai mudar a estratégia, ou às vezes você vai mudar de coisa. Assim como muitos empreendedores, de fato, né, tô falando mais da área profissional, mudam seu negócio ao longo da vida, reestruturam de uma forma melhor. Você pode fazer isso e deve fazer isso, esse raciocínio e essa analogia para outras áreas da sua vida. Então não é que as coisas de fato vão morrer, mas talvez sim, algumas versões de vocês, algumas coisas de vocês vão ter que morrer para outras existirem. Mas sobre o movimento da vida, então a mudança é a única certeza. Então parem de não se movimentar, parem de se paralisar, parem de procrastinar. Eu sei que é difícil e eu sei que procrastinar não é de fato a causa, mas o sintoma por trás. Então eu sei que tem muitas coisas de traumas, de crenças para vocês aí talvez trabalharem, mas acima disso, não parem de viver a vida. Façam devagar, mas sem pausa, porque a vida não vai parar por vocês. Ela não para por ninguém. Você não seria o especial, tá? Infelizmente. Ah, que tristeza, né? O 10º conselho é que é crucial que pratiquemos o não julgamento. Ou seja, não podemos interferir no caminho do outro. Então não sejam o tipo de pessoa que ficam falando: ah, você não deveria ir por esse caminho. Ah, você não deveria fazer isso. Porque tudo
é a experiência. E realmente o universo, o divino, que no caso eu acredito, ele orquestrou tudo da maneira mais perfeita para que acontecesse dessa forma. Então a gente não pode julgar as outras pessoas, as decisões que ela toma, as escolhas que ela faz, o porquê que ela tá agindo daquela maneira, porque a gente não sabe verdadeiramente. Porque senão a gente sempre vai estar julgando algo que na verdade pode ser que nem seja a realidade. E na verdade nem vale a pena, entende? A gente precisa focar mais na gente mesmo. Claro que tem momentos, por exemplo, relacionamentos que a gente precisa entrar em conversa com o outro e talvez exista um pouco dessa análise, desse lugar que a gente vai conversar sobre as atitudes um do outro, mas não necessariamente num lugar de julgamento. E não só sobre os relacionamentos, sobre a vida mesmo, no cotidiano. Pare de julgar tantas pessoas, pare de achar que elas estão achando alguma coisa sobre você. Tá todo mundo preocupado com a própria vida. E se tiver uma pessoa que falou alguma coisa sobre você num momento específico, foda-se. Então, é importantíssimo que a gente pratique não julgar nada e ninguém. Conselho número 11 é que nós não temos que ficar mais espiritualizados, ser mais do bem. A gente só tem que entender que a gente já é espírito, que a gente já é a bondade. Eu não tenho bondade, eu não tenho gentileza e por isso ajo assim. Eu sou a bondade, eu sou a gentileza. Quando vocês ficam se desconectando da fonte, né, do que realmente nós somos, vocês acabam se intitulando, porque eu sou bom e fulano é ruim. Vocês precisam reconhecer o poder da criação que existe dentro de vocês e começarem a curar, a criar coisas que vocês querem, a poder ser mais expressivos, mas não julgadores. Pessoas realmente que percebem que elas são, eu sou a bondade, eu sou a gentileza, eu sou o amor, porque nós somos espírito, né? A gente tá aqui de passagem na Terra, literalmente. A gente tá aqui para aprender, experienciar, conseguir evoluir espiritualmente, para poder, quem sabe, transcender, sair daqui, ai, graças a Deus, e ir para lugares muito mais leves, muito menos densos. Mas, claro que é uma experiência única, uma experiência muito boa, e é por isso que a gente tá aqui também, pra gente viver isso aqui. E todo mundo faz o que deve fazer de melhor pra sua evolução, que vai ser diferente pra cada pessoa, porque cada pessoa vai experienciar coisas diferentes de acordo com a vida daquela pessoa. Eu vou fazer coisas diferentes, você vai fazer coisas diferentes, e é isso que é o legal da vida. Conselho número 12. É melhor você fazer uma coisa só e fazer essa coisa bem feita do que fazer várias coisas que pra você tanto faz. O que que isso significa? É que você precisa fazer coisas que te alimentem, que te preencham, que te dê gás, que te dê fome de vivenciar exatamente aquilo que você está vivendo. Comece a fazer menos coisas na sua vida, mas coisas focadas, coisas que vocês realmente desejam, que desejam muito. E aí vocês pegam esse tempo que vocês têm e faz essa coisa. Façam as coisas com mais intenção, com mais presença. Façam menos coisas, não queiram ser tudo ao mesmo tempo. Queiram ser melhor nas melhores coisas que vocês desejam. Isso sim faz a diferença. Conselho número 13: paciência. Sim, paciência é uma coisa que a maioria das pessoas não tem ou realmente decidiu não praticá-la. Porque as pessoas estão cada vez mais imediatistas, sempre em filas ou em situações de espera. Não conseguem esperar nem 1 ou 2 minutos sem mexer no celular ou sem fazer alguma interação com alguma pessoa ou simplesmente bater o pé mais rápido, porque elas precisam estar a todo momento com estímulo. E isso fez com que a gente chegasse num momento da humanidade que a gente não consegue mais prestar atenção em podcasts, por exemplo, em vídeos de mais de 1 hora, em ler um capítulo de um livro, porque é demais. Vocês acham mesmo que é demais? Que literalmente uma pessoa teve a capacidade de escrever. Porque literalmente a pessoa teve a capacidade de focar por 1 hora para falar sobre aquele assunto. E você não pode entender. Você não tem o foco de entender e de ficar parado ouvindo o que aquela pessoa falou, lendo o que aquela pessoa escreveu. Será mesmo? Eu acredito que a nossa capacidade pode voltar a qualquer momento se a gente conseguir praticá-la. E é por isso a paciência. Não só a paciência de coisas mais práticas do dia a dia, como eu falei, mas das coisas que são essenciais para a trajetória da nossa vida. Então, tenha calma. Paciência para se tornar a mulher que você deseja se tornar na vida. Talvez leve muito mais tempo que você deseja, mas vai acontecer. Pare de ficar querendo que seja no seu tempo, porque muitas das coisas você precisa aprender no tempo, que é o tempo do tempo das coisas. Eu sei que eu pareço muito Buda filosofal falando isso, mas às vezes tem o tempo da maturidade da vida também. Com certeza esses conselhos eu gostaria de ter escutado antes para que eu pudesse entender antes, mas tem coisas que vocês vão aprender com o tempo da vida. E é preciso ter paciência com vocês mesmos. Aquilo que eu falei sobre a gentileza, a compaixão com vocês mesmos. Amem todas as versões de vocês, porque vocês vão ter que morrer várias vezes para se tornar quem vocês vão se tornar. E fiquem tranquilos com isso, não fiquem apegados a nada, nem a quem vocês foram, nem as outras pessoas, nem as situações da vida, nem as casas que vocês moraram, nem as roupas que vocês tinham, nem a nada que venha relacionado ao mundo 3D. Então calma com o processo da vida, porque ele vai valer a pena, mas tenham mais paciência. Conselho número 14: vocês precisam
precisam ter clareza sobre quem vocês são. Porque se vocês não souberem quem vocês são, as pessoas vão começar a dizer quem vocês são. Sejam nas suas costas, sejam através de falsos conselhos, sejam através de brigas, que vocês vão ter brigas, eu digo assim, né? Discussões, aquela coisa de DR, de relacionamento. Ou às vezes até conselhos de, por exemplo, pais que dizem que sabem o que é melhor pra você. A real é que todo mundo vai ter princípios de vidas diferentes, vão ter visões de vidas diferentes. E se você não souber quem você vai viver uma vida que não é a sua. Conselho número 15. Palavras podem e devem ser filtradas. Então, eu quero que vocês entendam que palavra, né? Lá, 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 lá. Igual eu tô aqui falando várias palavras pra vocês, não é bizarro pensar que as palavras elas acabam gerando um impacto pelo significado delas, mas as palavras e o significado foram geradas por seres humanos. Ou seja, não necessariamente alguma palavra pode e deve te afetar. Existe esse filtro que você pode fazer para que vocês vivam uma vida mais em paz, mais centradas e mais feliz com vocês mesmas. Conselho número 16. Estar pronta é uma decisão. Isso daí é um conselho que eu vou falar que eu aprendi às duras penas, porque eu sempre quis ser perfeita na minha vida. Eu sempre quis, ou eu sabia fazer alguma coisa, ou por que que eu vou tentar? Meu Deus, que horroroso. Ai, meu Deus, vai dar tudo errado. Não, mas não é assim que tem que pensar, entende? Vocês precisam entender que estar pronto é uma decisão e que você melhora ao longo do tempo, que você vai ficando melhor em qualquer área da sua vida ao longo das experiências que você vai tendo, ao longo dos erros que você vai tendo, ao longo dos momentos que você fala, não, peraí, isso aqui não, mas ficou horroroso. Isso aqui não tá bom. Tá tudo bem assumir que aquilo não foi de acordo com a sua expectativa, porque aquilo que a gente pensa não necessariamente vai sair perfeitamente pro mundo. E isso não deve ser algum impeditivo para você ir lá e fazer. Deveria ser a motivação, porque quando você faz alguma coisa, você se sente livre para poder fazer de novo, para você poder fazer melhor, para você poder fazer de um jeito que você se sinta mais conectado com você mesmo até. Muitas das pessoas que melhoram algo na vida é porque elas não desistem na primeira tentativa, é porque elas não olham o fato delas não estarem prontas como algo delas desistirem de si mesma, como algo que elas devem literalmente se limitar. Então, o fato de você não estar pronta pra alguma coisa, spoiler, ninguém tá pronto pra nada, gente. Ninguém tá pronto nem pra nascer. A gente chora, a gente fala assim: "Ai, meu Deus, encarnei. O que que eu faço nesse carai?" Não é simples, não é fácil, tá? É incrível, é maravilhoso. É incrível e maravilhoso. Mas eu não vou falar que é só rosas, né? Então parem de achar que vocês precisam ser perfeitos, que vocês precisam estar com tudo em dia. Ah, não, porque eu tenho que estar com nosso corpo em dia, a mente em dia, tudo maravilhoso pra começar a fazer o que eu quero fazer e ser quem eu quero ser. Você vai ter que aceitar que ser humano é ser imperfeito. Mas que mesmo diante da imperfeição que todo mundo tem, não só eu, como você, todo mundo aqui é imperfeito, todo mundo. Ai, olha, dá até pra descansar quando a gente fala isso. Quando fala assim, nossa, todo mundo já fez alguma burrada. Todo mundo já falou que não queria de repente. Todo mundo se arrependeu de alguma coisa. Vai saber, né? A questão é que as pessoas mais incríveis que você consegue ver hoje em dia, ou que você fala, nossa, eu gostaria de ser mais como ela, ter mais isso dela, ou fazer alguma coisa que ela fez. Ela decidiu que ela iria fazer independente de estar pronta ou não. Conselho número 17. Saiba diferenciar amigo de colega e se desapegue do passado. Por que tudo isso junto? Porque muitas vezes, eu falo por experiência própria, eu coloquei amigos num pedestal muito alto na minha vida. Então, relacionamentos pra mim sempre foi algo muito importante. É até hoje. Só que hoje eu entendo o lugar que eu também me pertenço na própria vida, na minha própria vida. Então, eu sinto que eu me apegava muito a todos os meus amigos, que eu considerava todo mundo meu amigo. E hoje em dia eu vejo que muitas das pessoas que eu considerava como amigo, como brode, como bestie, amiga de alma, não eram meus amigos, eram colegas. Hoje em dia eu vejo que eu sempre fui muito rígida ou crucial de ter amigos ou muito próximos ou não ter esse tipo de contato. E tá tudo bem você ter colegas, tá, gente? Eu acho que é incrível, inclusive, ter relacionamentos que você não precisa estar ali sempre com uma profundeza tão gigantesca. Claro que Tainã Brandão, meu jeitinho de ser, eu sou uma pessoa extremamente profunda, então eu adoro me conectar com pessoas de forma profunda, eu lembro detalhes sobre elas, eu gosto de, sei lá, uma coisa muito até romantizada, eu sei. Mas é assim que eu vivo minha vida e eu vou me decepcionar do meu jeito, mas eu também vou amar do meu jeito e eu sei que eu vou também encontrar pessoas que também vão se conectar com essa profundidade. Então eu falo que continue sendo você, mas saiba aonde que você coloca as pessoas e situações na sua vida em questão de prateleiras. Você que meio que coloca as pessoas em relação ao quão acessível elas estão
ou não na sua vida. E esse poder é todo seu. Graças a Deus. Conselho número 18. Você não é o seu trabalho. Ah, gente, já vá, né? Talvez esse conselho eu nem precisava estar falando, porque é uma coisa bem clichê, todo mundo sabe. Mas eu acho que as pessoas se esquecem, muitas das vezes, porque a gente vive a maior parte do nosso tempo trabalhando. Seja esse trabalho CLT, seja você sendo empreendedor do seu negócio, seja, sei lá, você fazendo o que você quiser. E eu falo até por mim mesma, eu fazia muito isso, eu colocava eu como meio que o meu trabalho, literalmente, assim. Eu sei que pra a pessoa que é criativo como eu, acaba que se funde um pouco com o trabalho, acaba se colocando nessa posição do tipo, meu Deus, eu sou o meu trabalho. Mas eu venho dizer que você não é o seu trabalho. Não é porque o seu trabalho depende criativamente de você, não é porque às vezes lá na empresa você é alguém muito importante que de fato isso faz com que você seja o seu trabalho. E isso é muito importante para que a gente também tire o trabalho de centro da nossa vida. Isso geralmente suga muito a nossa energia, porque a gente precisa ter tempo para as outras coisas também. E entender que tá tudo bem, que vai ter o horário para cada coisa. Tem o horário do trabalho, tem o horário do descanso, tem o horário de você fazer outras coisas da sua vida. E se a gente for sempre viver em função do trabalho, não adianta o lugar que a gente tá na nossa vida, o quanto de dinheiro a gente ganha, a gente vai ainda ser igual a maioria que tá na corrida dos ratos, independente se você tá fora do mundo CLT, se tá fora da caixa ou não. Se a gente sempre viver em função do capitalismo, né, dessa questão de ser o nosso trabalho, da produtividade, blá blá, a gente não vai entender o que realmente importa na vida de verdade. A gente sempre vai achar que o que importa é talvez algo que seja externo a nós, né? Tipo assim, é o reconhecimento, a visibilidade, realmente o mundo material. Ele é importante, de fato, ele é importante, mas ele é consequência. Ele é consequência daquilo que você é pro mundo. E isso não significa que você tem que ser o tempo todo, tem que pensar nisso o tempo todo, tem que viver pensando em trabalho mesmo quando você já saiu do seu expediente. Consigam tirar um pouco o trabalho do foco da vida de vocês, porque ele não é tudo e ele não é você. Conselho número 19, faça bem para você mesmo. Eu sei que parece clichê, né? Tipo assim, ai, faça bem pra você mesmo. Esse é o conselho. É esse o conselho. Porque eu sinto que às vezes vocês não fazem bem pra vocês mesmos. E às vezes é de forma intencional e às vezes não é de forma intencional. Eu vejo que eu já fiz isso muito na minha vida. Mesmo sem querer, eu me coloquei em lugares e situações que eu não gostaria. Sei lá, vesti uma roupa que eu não queria porque fulano me deu e eu fiquei com dó de, tipo, não usar. Olha, entende? Que você faz mal pra você, mesmo que seja com pequenos detalhes assim, e você deixa com que a sua vida seja tomada por outras pessoas, mesmo que de forma não intencional. Claro que eu dei exemplos bem banais, mas na minha vida eu tenho autonomia para dizer hoje que eu fui influenciada de uma certa maneira a me fazer mal a vida inteira. Tanto que eu sinto que eu tomei várias decisões baseado nas opiniões e decisões de outras pessoas do que era melhor para a minha vida. E isso de longe fez bem para mim. E com certeza não vai fazer bem para você. Então, consiga tomar decisões com mais calma, mais cautela, mas que beneficiem você mesmo. E isso não é ser egoísta, não é ser nada do tipo, ai, nossa, eu só penso em mim e foda-se o resto das pessoas. Eu não acho que a gente deva pensar assim. E eu não acho que a gente pensa assim quando a gente tá fazendo bem pra gente mesmo. Que quando a gente tá fazendo bem pra gente mesmo, de verdade, de coração, a gente também faz bem pro outro. A gente coloca ele numa situação que ele consegue enxergar, nossa, olha essa pessoa fazendo bem pra ela. Talvez eu possa também fazer isso pra mim. E quem se ofende, quem não gosta, eu acho que essa pessoa não gosta é de você. E comecem a fazer bem pra vocês de verdade. Quererem se sentir bem na sua própria pele, viverem a melhor vida, se sentirem entusiasmados quando vocês acordam, porque isso faz total diferença na nossa vida. Façam bem pra vocês mesmos de propósito. Conselho número 20. Valorize você e a sua rotina. Hoje em dia, é fácil você se perder nas redes sociais ou qualquer tipo de plataforma e se comparar com a vida das outras pessoas. Ah, porque ela é muito mais estilosa. Ah, porque ela é muito mais bonita. Porque ela faz muito mais coisa. Ah, porque ela vai em muito mais lugares. Ah, porque fulano, nossa, ela tem tudo que ela quer. Ou qualquer outra coisa relacionada à comparação sobre rotina, sobre estilo de vida, sobre como aquela pessoa vive, como ela pensa, sei lá, qualquer coisa. Entendam que o que importa é vocês valorizarem quem vocês são, a sua vida, a sua rotina, porque isso é o máximo amor próprio que vocês podem fazer por você e também tirar esse campo de comparação. Sejam autênticos o suficientes e donos da própria vida, autoconfiantes de, tipo, tá bom, ela tem a vida incrível, nossa, me inspiro, realmente, eu quero, por exemplo, tirar mais fotos, sei lá, vestir looks mais estilosos, que eu acho que, nossa, total, ela tem um molho. Por exemplo, um exemplo vago que eu dei. Mas assim, entende?
entende? Você tem que olhar pras coisas e pras outras pessoas no sentido de inspiração. E mais, como eu disse, valorizem a sua própria vida, a sua própria rotina, romantizem mais a vida de vocês no seu dia a dia, tipo, tudo que você faz, faça de um jeito bom, de um jeito feliz, de um jeito alegre e parem de se comparar, parem de ficar tanto na internet, parem de ficar tanto vendo stories, reels e, enfim, sei lá, o caramba, quatro que eu nem vejo mais, mas das outras pessoas, porque, tipo, isso às vezes ocupa tanto um lugar na sua vida que você começa a se sentir insatisfeito, sendo que se você tirasse isso de você, se você ficasse offline, spoiler, já fiz isso várias vezes e dá muito certo, você vai viver uma vida muito mais feliz, porque parece que tudo na sua vida é, tipo, muito legal. É muito mais incrível porque você não tá tendo como se comparar com o outro. E assim, mesmo que dê, pare também, tipo assim, ai, nossa, tudo que o outro faz é melhor, tudo que ela é incrível e eu sou uma bosta. Para! Que isso, gente? Isso não tem nem por que existir. Nós somos diferentes e únicos justamente pra valorizar nossa vida única, pra valorizar a rotina que a gente tem e a rotina também que a gente cria, a vida que a gente cria. Se você tá insatisfeito com a sua vida agora, se você não tá gostando da mulher que você tá sendo, dessas escolhas que você tá tendo, então bora mudar, né? Bora fazer o que você quer. E se você tá se comparando, comece a olhar pra essas pessoas pra o que ela tem que me inspira, que realmente toca num lugar tipo assim, nossa, eu queria fazer igual. Eu queria fazer, não necessariamente igual, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ser autênticos e originais. Mas assim, eu digo em questão de inspiração de estilo de vida. Ou sei lá, nossa, ela usa bastante meia calça. Adoro meia calça. Eu vou começar a usar meia calça também. Então, coisas do tipo que vocês conseguem entender baseado no outro, mas não de referencial pra ser a sua vida. Você tem que ser o referencial da sua vida. Entende que a sua xícara pode ser a xícara mais bonita, independente se outras pessoas têm xícaras incríveis dentro de casa. A sua viagem pode ser a viagem mais marcante, o vlog mais incrível, porque não importa o que o outro tá vivendo baseado na vida do outro. Entende que tudo que você faz baseado no melhor pra sua vida é a sua vida. Você tem o direito de se sentir incrível na sua vida. O outro não vai conseguir viver a sua vida. E que privilégio, né? Você viver a sua vida. Independente das dificuldades e as facilidades de ser você, honre-se. Parem de ficar sempre achando que o que o outro faz, que o outro é bem melhor que você. Comecem a ser melhores para si mesmos. Conselho número 21. Nós devemos fazer coisas que nutram nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Então a gente precisa realmente cuidar da nossa alimentação. Quando eu falo isso, parece besteira, mas não é. A gente precisa se nutrir como a gente se respeitasse. Eu sei que tem várias vezes que a gente vai realmente comer coisas que não são tão saudáveis assim. Tá tudo bem, só que não faça isso como prioridade na vida de vocês, porque saúde é muito importante. Cuidem também da mente de vocês. Então comecem a desenvolver o intelectual de vocês todos os dias. Sei lá, lê um livro, lê um artigo, aprende sobre algo novo, façam coisas que evoluam o mental de vocês e que vocês não fiquem só scrollando, né, nas redes sociais e etc. Porque, gente, a gente tá emburrecendo coletivamente, por favor, não deixe isso acontecer. Não seja essa pessoa que faz isso consigo mesmo, tá? E não falo só de forma intelectual, de ler livros e etc. Mas seja qualquer coisa que te faça expandir mentalmente, mais do que ficar só consumindo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Nutrir a alma, eu digo mais sobre essa experiência de viver a vida, de entender a vida, de se autoconhecer, de ir pro novo, de conhecer novos lugares, novas pessoas, de interagir com o mundo, de se expressar, de ir além e vivenciar a vida de uma forma bonita. Então, isso é nutrir a alma. Pelo menos é o que eu sinto que é o começo de nutrir a alma pra mim. E eu sinto que vocês devem seguir isso, viver nesse lugar de que isso é importante pra mim. Conselho número 22. Coloque o amor no centro da sua vida. É aquilo muito que eu falei sobre você amar sua vida, sua rotina, mas além disso, a palavra amor mesmo, colocar o amor no centro da sua vida é você ser amorosa. É você ser uma pessoa que literalmente vibra no amor. Se relacione bem dentro de casa com as pessoas que você convive, né, que na verdade seriam as pessoas que a gente mais tem que tratar bem, mais do que qualquer estranho na rua, qualquer pessoa no elevador, qualquer pessoa na loja. Você tem que tratar bem as pessoas que moram dentro da sua casa, que convivem com você. Porque quando a gente tem um espaço seguro, de amor, de acolhimento dentro de casa, a nossa vida se torna muito melhor. E colocar o amor no centro da nossa vida também para com a gente mesmo. Como a gente vive na nossa vida, como a gente cuida do nosso ambiente, como a gente cuida do nosso trabalho, como a gente cuida da gente mesma, como a gente cuida dos nossos relacionamentos. Tudo isso
é correlacionado com o fato de colocar o amor no centro da nossa vida ou não. Tanto também pra gente ter uma disciplina amorosa diante da vida, né? Porque a vida de forma prática, ela exige bastante disciplina e constância da gente. E às vezes a gente não tá no nosso melhor, às vezes de forma energética, mental, física. Mesmo assim, colocar o amor no centro, mais do que qualquer outra coisa, qualquer rigidez, faz com que a gente consiga passar pelos momentos difíceis de forma muito mais leve e conseguir manter momentos mais leves por muito mais tempo. Conselho número 23. Tudo que você dá atenção cresce na sua vida. Basicamente, vocês já sabem o que eu vou falar, mas escolha que cresça na sua vida coisas positivas. Então, escolha que cresça na sua vida relacionamentos bons, que cresça na sua vida progresso, que cresça na sua vida constância, a determinação, a força, aquilo que você tem para oferecer de melhor para você e para o mundo, que cresça isso em você. Isso é magnífico, olhar a vida para um olhar mais positivo do que negativo, porque negativo, a vida vai acontecer, gente, vai ter coisas negativas da vida, vai ter coisas negativas em relações, em situações que você não gostaria, e mesmo assim você precisa aprender a lidar com tudo isso, e também, como eu disse, mesmo assim, olhar para o que você pode da sua vida de forma positiva, porque aquilo que você dá sua atenção cresce na sua vida. Conselho número 24. A mudança de identidade é a estrela guia. Para mudarmos de verdade quem realmente nós somos, nós precisamos mudar de identidade. Essa é a única mudança que realmente faz com que a gente mude de verdade. E isso leva tempo, porque a nossa identidade, ela pode ser modificada a qualquer momento. Só que a questão é que a gente precisa reforçar isso através de atitudes, através de pensamentos e sentimentos sobre essa mesma identidade. E como eu disse, isso leva tempo. Isso leva tempo e prática da pessoa que você escolhe se tornar ser na sua vida. E é por isso que a gente precisa entender que ela é a estrela guia. Então, por mais que às vezes você não esteja praticando ou sendo a pessoa, a mulher que você ama ser, que você quer ser na sua vida, comece a entender que você pode ser a partir de agora com pequenos passos, baby steps, que você pode realmente retomar o centro da sua vida para você, né? Para você entender quem você tá sendo e quem você quer se tornar e colocar isso de forma a ser identitária a você. É claro que eu não, de fato, acredito que a gente seja uma coisa só. Na verdade, eu acho que a gente é várias coisas que a gente fica em estados diferentes dependendo do momento que a gente tá vivendo. Nós somos muito multifacetados. Entende? Nós somos complexos, mas de modo geral, de forma prática no nosso dia a dia, é possível e super necessário essa criação da identidade que você deseja e a prática que reforce essa mesma identidade. Conselho número 25. Sensibilidade não é fraqueza. Na verdade, ela é o maior recurso para que a gente se torne mais consciente e mais equilibrados. E por que eu tô falando tudo isso? Porque muitas mulheres e muitas pessoas que são mais sensíveis, mais intensas, mais emocionais, digamos, elas são vistas como fracas, como frágeis. E que a sensibilidade que carrega através da vulnerabilidade e também do lado emocional não são vistos como algo a serem cultivados ou realmente qualificados como positivos. Só que eu não concordo. Eu acredito que a sensibilidade não é fraqueza, na verdade ela é uma força para que a gente entenda quem a gente é na vida, o que é nosso, o que é do outro, como a gente escolhe viver a nossa vida. Eu acho que as pessoas que são sensíveis, elas são muito mais vulneráveis, são muito mais profundas e muito mais reais. Então elas vivem menos com as máscaras da sociedade, as máscaras do mundo, e isso faz com que elas consigam viver de uma forma mais leve, por incrível que pareça, porque quanto mais autêntico a gente é, quanto mais dentro da nossa essência, dentro da nossa verdade, a gente consegue entender mais o mundo, entender o nosso lugar no nosso próprio mundo e se sentir mais em paz, mais equilibradas mesmo. Como eu disse, a sensibilidade para mim é quase uma bússola para as coisas que você deseja permanecer na sua vida, porque através dessa profundidade, dessa vulnerabilidade, da sensibilidade, a gente consegue entender aquilo que encaixa de acordo com o nosso sistema de viver. Conselho número 26. Algumas pessoas gostavam de você, mas na verdade elas gostavam mais de como você fazia elas se sentir perto de você. Por que eu quero falar isso? Porque isso me ajudou muito ao longo da vida a me sentir melhor comigo mesma, no sentido de entender que certas pessoas elas vão estar na sua vida justamente pelo aquilo que você oferece, o benefício que você traz para ela, o seu tempo, a sua energia, né? Às vezes o seu dinheiro, às vezes realmente o seu conselho, enfim, são tantas coisas que as pessoas podem literalmente usar e manipular você. Então você precisa tomar cuidado, porque você vai perder, às vezes, muito tempo da sua vida perto de pessoas que não te fazem crescer na vida. E assim, às vezes eu acho que eu sou uma pessoa muito ligada a desenvolvimento pessoal, a crescimento, mas eu não falo só em questão de crescer como pessoa, de se desenvolver e evoluir, mas eu falo também de
se sentir acolhida e pertencida junto com as pessoas. Então tome cuidado para saber diferenciar essas pessoas para você não perder muito tempo da sua vida com as pessoas erradas, digamos, com pessoas que vão ali só tá te sugando a energia, o dia, porque o nosso recurso mais escasso, galera, é o tempo. O tempo não volta e o tempo não é comprado, tá? Às vezes pessoas ricas conseguem comprar o tempo em questão de horas, em questão de, não vou de carro, eu vou de avião, mas somente isso. Entende que pessoas que pagam até muito mais caro para ter mais tempo de vida, saiba com quem você aprecia o seu tempo. E o último conselho, número 27, nunca negocie e desista dos seus sonhos e das coisas que você ama. Isso é uma lição de vida que eu aprendi muito nova, eu acredito. Nunca desistam dos seus sonhos, por mais malucos que sejam, por mais delusional que você pareça, por mais lelé da cuca, porque, nossa, ela tá pensando demais da vida dela, ela tá querendo demais. Ele, nossa senhora, ele tá achando que... Gente, nunca desistam de vocês mesmos, de acreditar em vocês, de amar fazer o que você ama, de viver da forma que você vive, porque isso é inspirador, é motivação pro resto do planeta e a gente tá precisando disso. Por mais impossível que pareça, nunca desista dos seus sonhos. E se pelo menos algum desses conselhos tocou profundamente no coração de vocês, eu quero que vocês compartilhem esse episódio com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, que gostaria de saber mais sobre como viver a vida, entender mais sobre ela mesma e sobre o mundo. Talvez, com certeza, a sua mãe, a sua irmã, a sua amiga gostaria de ouvir exatamente essa palavra no dia de hoje. Além disso, siga o Dono de Si aqui no Spotify, em todas as plataformas de streamer, e também ativa o sininho de notificações aqui do Spotify, ele vai ficar verde e você vai receber todos os episódios todas as quintas-feiras. Então, por favor, ative e também avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece, que no caso são 5. Não é mesmo? É claro que são 5. Eu não preciso falar mais nada. Vocês sabem que são 5. E também te convido a conhecer as minhas redes sociais e me seguir. Eu tô no Instagram, @taibrand, com Demudo R. Também tô no meu canal de vlogs, com o mesmo @taibrandr. Mas também pode pesquisar o meu nome completo, Tainã Brandão. E também tô com podcast no meu canal do YouTube, Dona de Si Podcast. Você consegue ouvir todos os episódios também lá, caso você não tenha Spotify. Lembrando que se você estiver no YouTube, deixe o seu like, se inscreve no canal. Ou seja, me segue aí em todas as plataformas, basicamente, pra você conseguir me ouvir, tá bom? E pra terminar esse episódio maravilhoso, vamos pro ponto alto e o ponto baixo da minha semana. O meu ponto baixo da semana, gente, tá tendo uma obra que eu não sei quando começou. Parece que começou justamente quando eu comecei a fazer o podcast novamente. Fica me irritando e atrapalha o meu raciocínio. Só que eu acho que através do microfone vocês não vão conseguir ouvir. E eu espero que isso aconteça. Que o ruído externo não vá no áudio. Mas isso tá atrapalhando um pouco, não só o meu raciocínio, como também essa sensação de no meio de uma frase, tipo, impactante, tipo, você tem que cuidar de si, e a martelada lá atrás. Isso tá me irritando bastante, então esse é o meu ponto baixo da semana. E o ponto alto da semana é que eu ganhei, gente, eu tô muito, muito feliz, agradeço muito a oportunidade, de verdade, eu fico tão feliz de dizer, ainda mais que eu ganhei, que eu nem comprei, gente, ai, meu Deus do céu, aquela bem mimada pelo universo, gratidão. Eu ganhei uma câmera nova e, assim, nossa, eu queria tanto uma câmera desde quando eu comecei a gravar vlog, desde quando eu comecei o podcast, mas eu ganhei a Osmo Pocket 3. Então eu tô muito feliz, é uma câmera muito, assim, famosa, né? Bem aesthetic, né, meninas? Bem assim, ela é bem pequenininha, muito linda. Outra hora eu mostro pra vocês, talvez não em podcast, e sim em vlog. Inclusive, eu vou gravar vlog com elas e também vou ver de testar também gravar outros episódios do podcast, porque ela tem um outro ângulo de câmera, tem uma lente diferente. Então, eu acho que vai ser bem legal. Então, eu tô muito animada com isso, eu tô muito feliz, eu agradeço muito, muito mesmo, porque assim, é um presente que eu falo assim que. Pô, uma câmera? Uma câmera pra mim? Você não tem noção. Tipo assim, eu tenho uma câmera. Mas falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?